Muito bem, então, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre doutrina, sã doutrina e usos e costumes. Muita gente pensa, ou em alguns círculos evangélicos, se tem a ideia de que uma coisa é a doutrina bíblica e existe uma outra coisa voltada para outro sentido, que aí é chamado de sã doutrina. E geralmente, nessas igrejas, sã doutrina é um conjunto de normas, de costumes e de exigências e padrões de vestimenta e estética adotados por aquela congregação, por aquela igreja específica. Agora, será que biblicamente falando existe sim de fato uma diferença entre doutrina e sã doutrina? Na verdade, teologicamente falando, não existe diferença nenhuma. A palavra doutrina e sã doutrina, ou a expressão doutrina bíblica e sã doutrina, são a mesma coisa, são equivalentes, são usados para se referir à mesma coisa. E nós vamos fazer essa distinção, vamos entender um pouquinho por que a expressão sã doutrina não pode ser utilizada para validar um padrão de estética e vestimenta de uma congregação. E vamos saber fazer a diferença entre os dois, porque isso é muito necessário. Há muitos abusos, né? Há muito legalismo, há muita falsa santidade, né? Através da utilização equivocada destes termos. Eu tenho um livro aqui que eu vou usar como fundamentação para os meus argumentos, que é do pastor Antônio Gilberto, né, publicado pela CPAD, Doutrina Bíblica e Usos e Costumes na Igreja. Então é um livro pequeno, porém ele trata especificamente disso. Então é um ensinamento pastoral, inclusive direcionado a pastores, a obreiros, a líderes de congregação, como eles devem entender essa questão e como devem proceder dentro do contexto da Assembleia de Deus. O pastor Antônio Gilberto era um pastor da Assembleia, um teólogo muito bem considerado na Assembleia de Deus. Então aqui no começo, na página de número 8, ele vai falar um pouco sobre essa questão da doutrina. A natureza controversa do assunto em foco requer uma definição, mesmo sumária, da diferença básica entre doutrina bíblica e costumes, usos, práticas e tradições humanas. Doutrina, estritamente falando, é o ensino bíblico normativo, terminante, final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé e prática de vida para a igreja através dos seus membros. A doutrina bíblica, como vista na Bíblia Sagrada, carece de expressão prática na vida do crente, e isso inclui as práticas, usos e costumes. E aí ele vai dizer: as doutrinas da Bíblia são santas, divinas, universais e imutáveis. Os costumes em si são sociais, humanos, regionais e temporais, porque ocorrem na esfera humana, sendo inúmeros deles gerados e influenciados pelas etnias, etariedade, tradições, religião, crendice, individualismo, humanismo, estrangeirismo, fanatismo e ignorância. Então, uma diferença que se faz, uma definição muito clara para se entender se algo é uma doutrina bíblica e essa doutrina significa a mesma coisa, ou se algo é um mero costume local, é justamente falando sobre a questão da origem, a questão da extensão e a questão da durabilidade. Tá? Para você fazer o crivo se algum ensinamento ele pode ser considerado uma doutrina bíblica, portanto, ela é uma regra de fé e prática para a igreja através dos seus membros, é se essa doutrina ou este ensino ele é de origem divina, ele tem uma extensão universal e ele também é atemporal. Tá? Então, ele precisa vir da parte de Deus, ele precisa ser aplicável em todo o universo, em toda a extensão, tá? Em todas as regiões, em todas as localidades, precisa ter sido aplicado universalmente e ele também precisa ser aplicado em todas as épocas. Então, uma doutrina, ela só pode ser considerada doutrina se ela não muda conforme passam os tempos.
Agora, se nós analisarmos então os ensinos e aquilo que é chamado de doutrina, quando a gente fala dos usos e costumes de uma congregação local, primeiro, ele não tem a origem divina, né? Então, quando a igreja cria uma norma, né, uma normativa de comportamento, de padrão estético e vestimenta, ela está sendo fundamentada na base da sua percepção local e temporal. Até porque eu não vejo nenhuma igreja, né, que tenha um padrão de estética e vestimenta que seja condizente, semelhante e exatamente igual às vestimentas e à estética do primeiro século, da igreja neotestamentária. As igrejas que dizem ter um padrão de vestimenta bíblica não se vestem como os judeus e os cristãos gregos se vestiam na igreja neotestamentária. Ora, se eles alegam ter extraído o padrão de estética e vestimenta das escrituras, eles deveriam então se vestir e ter um padrão estético exatamente igual como o povo do primeiro século tinha. Ora, se o padrão de estética e vestimento que a igreja tem é diferente do padrão estético e vestimento da igreja do Novo Testamento, então quer dizer que esse padrão e estética não vem das escrituras, vem do padrão e estética da sociedade do seu tempo, do seu período, portanto não é uma coisa atemporal. E qualquer um que estude a história da igreja e vai estudar, né, a questão do padrão de comportamento, as normas, as regras de conduta e estética durante toda a história, vai saber que isso sempre mudou, né? Se você fatiar, olhar a linha cronológica da igreja e olhar dentro dessa questão dos padrões de estética e vestimenta, você vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, mesmo na igreja neotestamentária, não havia um padrão universal de vestimenta e estética. Por quê? Porque havia uma diferença primordial entre o judeu de Jerusalém e o judeu helenista, que era o judeu que, por estar vivendo numa sociedade grega, acabou assimilando padrões de vestimenta e estética e até mesmo padrões alimentares dos gregos. Então, houve um conflito na igreja neotestamentária porque havia uma diferença e uma distinção entre um padrão de estética e vestimenta entre o judeu de Israel, de Jerusalém, e o judeu helenista, né, que vivia nas cercanias, nas cidades gregas, e que acabou com o tempo, com o passar dos anos, assimilando padrões de vestimenta. E quando esses judeus helenistas se convertem à fé cristã, não há exigências feitas pelos apóstolos e não há registros nos livros do Novo Testamento de que exigissem que eles se adequassem ao padrão de estética e vestimenta dos judeus de Jerusalém. Não há essa exigência. Por quê? Porque não havia um padrão universal de estética e de vestimenta. E quando o evangelho foi se difundindo para outras regiões, outros povos, você não vê nenhum esforço por parte dos pregadores e dos missionários, e eu estou falando do primeiro século, no desenvolvimento da igreja, os apóstolos não foram para essas localidades levando padrões de estética e vestimenta de Jerusalém e dos judeus. Não levaram. Por quê? Porque eles não trataram disso. Não trataram disso. Então não havia uma exigência. Se não havia uma exigência, não havia um padrão universal, isso quer dizer que não era uma doutrina bíblica. Agora, o que aconteceu no contexto mais estritamente, né, da Igreja Evangélica Brasileira? A Igreja Evangélica Brasileira criou um padrão de estética e de vestimenta e começou a atribuir esse padrão, né, a dar valor de doutrina bíblica para esse padrão. De modo que pessoas que não se adequavam a esse padrão de estética e vestimenta sofriam preconceito, eram discriminadas e excluídas da comunhão.
Você tinha pessoas disciplinadas, e a disciplina consistia em tirar a pessoa e impedi-la de participar da Santa Ceia pelo fato de não se submeter a padrões de estética e vestimento da determinada congregação. E isso significa que esses padrões de estética e vestimenta foram colocados no mesmo patamar de uma doutrina bíblica, que é regra de fé e prática da vida. Portanto, você não seguir essa regra de fé e prática, você está em desacordo com as Escrituras, quando na verdade você apenas estaria em desacordo com um padrão estabelecido pela convenção local, que nunca teve a pretensão de ser universal e atemporal. Até porque o padrão estabelecido por essa congregação, se você olhar cronologicamente 20, 30, 40, 50 anos atrás, esse padrão não é o mesmo. E se você olhar 50 anos atrás, o padrão não é o mesmo. Se você olhar 80 anos atrás, o padrão não é o mesmo. Se você olhar 100 anos atrás, o padrão não é o mesmo. Por quê? Porque não há essa questão da aplicação do mesmo padrão, da mesma exigência, do mesmo costume em todas as épocas da igreja. Agora, uma doutrina bíblica verdadeira, ela é exatamente a mesma durante toda a história. Deve ser e deve ser mantida exatamente a mesma. Então, o objetivo desse vídeo é justamente levantar essa discussão, para que você pare, pense e reflita. Eu sempre disse e vi isso com maus olhos. Algumas igrejas evangélicas, com aquele tal culto de doutrina. Então, hoje nós temos o culto de doutrina, geralmente durante a semana. Pois bem, aí você chegava nessa congregação e você pensava, bom, o culto de doutrina, eu vou aprender doutrina bíblica, doutrina da salvação, doutrina de Deus, doutrina do homem, do pecado, da igreja. Eu vou aprender uma das doutrinas bíblicas, que são ensinadas na teologia sistemática. Porém, quando você chegava no culto, a única coisa que era tratada era de usos e costumes. A validação dos costumes e dos usos daquela congregação local, E ainda mais o terrorismo psicológico em cima das pessoas e as ameaças de exclusão, não somente da comunhão daquela congregação e daquela denominação, mas da exclusão da comunhão com Deus e até mesmo da salvação. E aí que entra um problema complicado, porque o pastor Antônio Gilberto ele vai falar sobre isso, como que os usos e costumes se tornaram um critério para a salvação, e como isso é problemático e é antibíblico. Então, ainda falando sobre essa introdução da diferença entre uma doutrina e um uso, ele vai dizer assim: costume é uma forma de expressão do porte, postura e comportamento social da pessoa ou congregação, confirmando ou comprometendo a doutrina bíblica, a moral e a ética cristãs. Os padrões de porte, postura e comportamento social do mundo são todos antibíblicos, Então, 1 João 5,19 diz: o mundo jamais se portará para agradar a Deus, uma vez que ele está no maligno, como diz em 1 João 5,19. Então, igrejas há que têm um grande número de bons costumes e às vezes maus costumes, mas pouco de doutrina bíblica. E realmente você vê pastores que passam o ano todo falando, ensinando, discorrendo sobre costumes, porém praticamente não falam sobre doutrinas bíblicas. Isto é muito perigoso para seus membros, os quais, em virtude disso, naufragam na fé com facilidade, por não terem o necessário lastro espiritual da palavra de Deus. Então, o que fundamenta, alimenta e sustenta o cristão não é a observância radical e constante e excessiva e exaustiva de padrões de comportamento e vestimenta. O que sustenta o cristão é o quanto ele assimila da palavra de Deus, das doutrinas da Escritura, quanto ele crê nelas e quanto ele se esforça para aplicá-las na vida prática. Continuando, passando para o segundo ponto, que eu não quero que o vídeo seja muito extenso. Vamos lá. Segundo ponto.
Chamar costumes e usos de doutrina é um erro com consequências nocivas sob todos os ângulos. Assim fizeram os fariseus nos dias de Cristo, os quais ensinavam doutrinas, porém eram preceitos de homens e não doutrinas. Legalismo na igreja. É sabido por todos nós que em muitas igrejas nossas tem havido distorções, exageros e extravagâncias, principalmente na área dos costumes, com abuso, intolerância e inversão de valores, por parte de quem, por não ter o devido embasamento bíblico e ministerial, então ele está dizendo aqui que pastores, obreiros e pregadores que excessivamente, né, fazem exigências, discriminam pessoas, né, cometem abusos na área dos usos e costumes, eles não têm o devido embasamento bíblico e ministerial. Então é uma questão de imaturidade e ignorância teológica. Criou por si mesmo um sistema de costumes, então olha só, por parte de quem, por não ter devido embasamento bíblico e ministerial, criou por si mesmo um sistema de costumes, chamando-os de doutrina. Quando, na realidade, pelo modo como esses obreiros os aplicam, é uma transformação de costume em lei. Transformar um costume em lei. Então, bons costumes e práticas devem ser fruto da nossa santificação a Deus, e não meio da santificação. O crente não se torna santo por praticar bons costumes. Ao contrário, ele deve praticar bons costumes porque é santo. Então, há uma inversão de valores. Muitos entendem que se eu criar um padrão de estética e de vestimenta e as pessoas apenas obedecerem, elas estão se santificando ou elas são santas. E nós víamos muito isso nas igrejas, né? Nós vemos às vezes aquelas velhas frases ecoarem pelos púlpitos dizendo: mas os cristãos de antigamente se conhecia pelas vestimentas. Ora, nós tivemos uma época de uma padronização dentro das Assembleias de Deus de vestimenta, de estética. Então todas as mulheres se vestiam praticamente igual, tinham o mesmo padrão estético, todos os homens se vestiam praticamente igual e tinham o mesmo padrão estético. Agora, o fato de ser assim não impedia que houvesse adultério, fornicação e todo tipo de pecado dentro dessa realidade. Por quê? Porque essa falsa alusão de que vestir-se desta forma é ser santo é errada. É uma compreensão equivocada, né? Terno e gravata não santifica ninguém. Assim como cabelo comprido e saia e vestido também não santificam ninguém. E as pessoas criaram essa relação. Só que mesmo pessoas vestindo terno e gravata ou tendo o cabelo comprido e a saia e o vestido, também cometiam todo tipo de pecado. A igreja tinha os mesmos problemas que tem atualmente. Claro que o mesmo tipo de problema, não exatamente os mesmos problemas, porque os tempos mudaram, as coisas mudaram, mas a inclinação do coração humano que não está regenerado ou que não está buscando a santificação é a mesma. Então as pessoas cometiam os mesmos tipos de pecado, imoralidade sexual e todos os outros tipos de pecados, né? Assim como cometem hoje. Então, como disse o sábio lá no Antigo Testamento, não há nada de novo debaixo do sol, né? E não era diferente no passado do que é hoje. É só uma ilusão e um certo saudosismo dizer que a igreja do passado era melhor. Olha, nem a igreja neotestamentária era livre de problemas. Olha o que tem nos registros da igreja de Corinto, a igreja de Gálatas, as igrejas do Apocalipse, né, das 7 igrejas, os problemas que tinham dentro das igrejas, né? A igreja de Corinto tinha escândalo e imoralidade sexual consentida pelos obreiros, que sabiam e não faziam nada. E isso é a igreja primitiva, que a gente sempre fala com saudosismo, olha a igreja primitiva. Pois bem, a igreja primitiva também tinha problemas, também tinha pecado oculto, tanto é que na Santa Ceia o apóstolo vai dizer, examine, pois, o homem assim mesmo, e assim beba, porque aquele que bebe e come, ou come e bebe indignamente, ele é culpado. Por quê? Porque havia pessoas que estavam fazendo isso. Então, essa concepção de que no passado era melhor, não é exata. Por quê? Porque no passado também tinha problemas. Basta você estudar a história da igreja, né? Muitos problemas, isso até mesmo na igreja neotestamentária, tá?
As pessoas falam, mas a igreja do Atos dos Apóstolos, a igreja que era tudo comunitário, todo mundo tinha em comum, né? As pessoas não consideravam nada seu próprio. Pois bem, esse modelo comunitário de tudo em comum durou pouquíssimo tempo. Essa mesma igreja logo depois já teve problema. Por quê? Porque na hora da distribuição do alimento, eles estavam tendo preconceito contra as viúvas helenistas, né? Estavam tendo preconceito, e aí tiveram o quê? Ordenar os diáconos, né, para que cuidassem dessa distribuição, porque estava sendo feita de forma errada, preconceituosa. E por que era um preconceito contra os helenistas? Por causa da diferença entre costumes entre eles. Então, olha como os judeus de Israel já estavam querendo transformar o costume e o padrão de estética e vestimenta em uma doutrina. Isso gerou problema, porque eles estavam discriminando aquelas pessoas que não tinham esse mesmo costume, né? E isso foi um problema que teve que ser sanado na igreja, né? Quem falar do embate entre Pedro e Paulo, né? Ou Paulo e Pedro, né? Que Pedro, ao chegar, não quis comer com os gregos, e aí Paulo teve que chamar a sua atenção, resistir-lhe no rosto, expor a sua hipocrisia. Então a igreja teve problemas, assim como a igreja de 50 anos atrás tinha problemas, a de 100 anos atrás tinha problemas, a de 200 tinha, de 1000, 1500, todas as igrejas em todos os tempos, após o nascimento da igreja no Novo Testamento, tinha problemas, porque o coração e a inclinação é a mesma, e sempre foi. Tá? Então, a questão da salvação. Muita gente pensa que a salvação consiste em Deus manter numa balança nossas obras boas e más. Se as boas obras pesarem mais, estaremos salvos. Se pesarem menos, estaremos perdidos. E aí ele vai dizer, isso é total engano. Deus repele terminantemente tal coisa. A salvação não é pelas obras. Ensinar bons costumes na igreja sem antes ensinar a doutrina bíblica na unção do Espírito Santo leva o crente ao farisaísmo, ao legalismo da salvação pelas obras, ao fanatismo religioso, à mera religiosidade e à falsa santidade. É o mesmo que admitir a salvação pelas obras. E a gente vê isso, pessoal. Eu ouvi testemunhos. Quem nunca ouviu um testemunho dizendo assim, mas a fulana, eu não esqueço de um, e eu tenho que mencionar, a fulana estava no leito de morte, e ali, quando vê, ela teve uma visão do céu, veio um anjo até ela, isso eu ouvi, um anjo até ela e disse, olha, tá tudo certo para você entrar, tá tudo certo para você subir, só que tem um problema, enquanto você não tirar o esmalte da unha, você não vai poder entrar. E aí eles usam esse testemunho para validar um uso e costume, validar a sua exigência da proibição de se usar um esmalte. Olha que interessante. Então, nós temos muito disso, que é um erro também, né? Usar um testemunho para validar uma doutrina, né? Ou para certificar uma doutrina, ou justificar uma exigência. Está completamente errado. Não é assim que a coisa funciona. Mas nós temos muito disso, né? Outra coisa que eu costumo dizer, imagina só a situação, né? Uma pessoa, então, é fiel a Deus, convertida, tem a sua vida devocional, busca a santidade, tem um caminho em humildade diante de Deus, uma contrição real, essa pessoa busca diariamente, né, afastar-se do pecado, louvar e glorificar a Deus, fazer as suas orações, estar sempre, né, nas escrituras, estudando, refletindo, meditando, melhorando diariamente, né? Essa pessoa tem então uma comunhão real com Deus através de uma postura piedosa diante dele. Agora tu imagina essa pessoa então falecendo e chegando diante de Deus, né, nos céus, para entrar nos céus. Aí Deus olha para ele, ou seja, quem for, quem está lá para recebê-la, e diz assim, olha, você realmente foi uma pessoa piedosa, você realmente, né, teve uma vida devota, buscou a Deus com sinceridade, buscou se afastar do pecado, buscou fazer o bem com caridade, acreditava e cria em Cristo como único e suficiente Salvador. Você tinha toda essa confissão de fé legítima, real, viva, porém tem um detalhe. Você não vai poder entrar. Por quê? Você não vai entrar porque você cortou 2 dedos do seu cabelo. Você tinha um costume de, periodicamente, para não deixar o cabelo ficar tão grande, você ir lá, cortava 2 dedos.
você tirava a franja do seu cabelo, você aparava, ajustava, sei lá, você cortava o cabelo. Então você, infelizmente, a despeito dessa vida piedosa, você não vai poder entrar. Ou em outra situação, pois bem, mas você, infelizmente, saiu do emprego que você usa calça porque é obrigada e foi até a sua casa de calça. Você não trocou a sua calça lá no, no, no você não foi lá no banheiro da empresa ou no local reservado e tirou a calça de serviço que você usava para trabalhar, colocou uma saia para poder sair na rua e ir para casa. Então, pelo fato de você ter feito isso, você infelizmente não vai poder entrar. Ou você usava calça de vez em quando, então infelizmente calça não pode, então a despeito de toda essa sua devoção, você não vai poder entrar. Vamos ser sinceros, será que isso é passível de acontecer? Porque aqui você está literalmente atribuindo a salvação da pessoa e a perda da salvação por não cumprir com uma exigência de uma congregação local. Por não se adequar ao uso e o costume e o padrão estético e de vestimenta de uma congregação local. Algo que não é de origem divina, não é e nunca foi universal e não é e nunca foi atemporal. Então, como você vai justificar a exclusão da comunhão, a disciplina, que é, de fato, na prática, impedir a pessoa de ter a comunhão da Santa Ceia, do pão e do vinho e do sangue, né, do corpo e do sangue de Cristo, com base numa exigência que não vem de Deus, não foi feita e não é feita até mesmo hoje. Por exemplo, quando você fala de padrão de estética e vestimenta, não houve nenhuma era da igreja em que em todas as partes do mundo o padrão era o mesmo. Na época de Cristo, como eu falei, tinha o padrão de estética e vestimenta dos judeus de Israel e tinha o padrão de estética e vestimenta dos helenistas. Posteriormente, para cada região que a igreja ia e nascia e era formada, as pessoas tinham o seu padrão de estética e vestimenta, né? Assim como é hoje também. Por exemplo, o padrão de estética e vestimenta dos cristãos africanos é diferente do brasileiro. Assim como, sei lá, os de outras regiões, né, os árabes, sei lá, eles têm um padrão de vestimenta estética diferente. Até mesmo o modelo de culto, a forma de cultuar a Deus também é diferente, né? E inclusive nesse livro ele faz uma lista daquilo que é costume, é mero costume, não doutrina. Por exemplo, orar de olhos fechados é um costume, não é um padrão, não é uma doutrina, né? Orar de joelhos não é um padrão, não é uma doutrina, é apenas um costume. Por quê? A igreja primitiva, a igreja da época da perseguição de Roma, o costume da oração deles não era de joelho, era de pé e de mãos abertas, braços abertos e palmas da mão para frente. Esse era o padrão. Se você estudar, você vai descobrir. Então, essas coisas, elas são meros padrão. É a forma como nós escolhemos fazer agora no nosso grupo. Então, isso é problemático, porque muitas pessoas durante a história foram impedidas e foram afastadas, foram repelidas da fé cristã por causa do totalitarismo de alguns líderes, ditadores, cruéis, insensíveis e desumanos muitas vezes, que reprimiam, perseguiam e excluíam pessoas por não se submeterem ao seu padrão legalista de estética e de vestimenta. Isso é problemático, isso é muito problemático. Eu costumo dizer que a pessoa não é mais, hoje em dia, não tem obrigação alguma de se submeter de forma escrava a um padrão totalitário, a um líder dominador que discrimina, que exclui, que maltrata, né? E que também pratica terrorismo psicológico, né, ameaçando a pessoa do fogo no inferno por não se submeter ao seu padrão estético de vestimenta e de conduta e de estética, tá? Isso é muito problemático. Por quê? Porque ninguém tem esse direito. A igreja não tem esse direito, os líderes não têm esse direito, né? Nós temos que obedecer às escrituras, não às vontades individuais de cada um, tá? Então isso é uma informação interessante.
Então, quando ele vai falar sobre doutrinas da Bíblia, de fato, o que são doutrinas? É o que qualquer um que estuda teologia sabe. Nós temos doutrina, é o ensino sistematizado de um assunto bíblico de fé e prática. A sistematização de uma doutrina bíblica inclui a devida referenciação bíblica e a conceituação continuada do ensino em vista. O efeito da doutrina bíblica. A sã doutrina bíblica crida, ensinada e obedecida por uma igreja local é a garantia de sua perenidade e de ter bons e santos costumes. Então, algumas doutrinas da Bíblia. Então, ele vai fazer uma lista daquilo que a maioria das pessoas sabe, que é isso que deve ser ensinado como doutrina. Doutrina das Sagradas Escrituras, doutrina da criação de todas as coisas, doutrina da Santíssima Trindade, doutrina dos anjos bons e maus, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina do arrependimento e da confissão de pecados, doutrina da justificação pela fé, doutrina da fé cristã, doutrina da predestinação dos salvos, doutrina da santificação, a doutrina da evangelização e missões, a doutrina do ministério evangélico, a doutrina da família, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina dos dons espirituais, a doutrina do fruto do Espírito Santo, a doutrina do discipulado cristão, a doutrina do perdão, a doutrina do batismo em águas, a doutrina da ceia do Senhor, a doutrina da cura divina, a doutrina da unção com óleo, a doutrina da imposição de mãos, a doutrina da oração e do jejum, a doutrina do testemunho do crente, a doutrina da lei e da graça, a doutrina da igreja, a doutrina da contribuição financeira, a doutrina das duas naturezas do crente, a doutrina do sofrimento do crente, a doutrina do crente como cidadão do Estado, a doutrina da ação social da igreja, a doutrina da morte, a doutrina do Estado intermediário dos mortos, a doutrina da ressurreição e a doutrina dos juízos. Então é isso que a igreja precisa estar preocupada. É isso aqui que deve tomar o tempo dos cultos de doutrina. E não sobre o pode, não pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Não quero dizer que a igreja deva abandonar totalmente qualquer tipo de padrão de uso e costume. O próprio autor, ele diz que não, ele não está advogando que as igrejas devem abolir completamente, né, o ensino de bons costumes. Não, ou padrões de estética e de vestimenta. Não, só que eles devem ser ensinados dentro daquilo que eles de fato são, no contexto daquilo que eles de fato são. Então, o que é uma doutrina universal e atemporal? A questão da necessidade do pudor, da modéstia, né, da não sensualização das vestes, né, da sensualidade, da não erotização, né, que é aquela questão de vestir-se de modo a provocar, né, o sexo oposto, chamar a atenção do sexo oposto. Então, vestir-se com pudor, com modéstia. A santidade é um padrão universal, né? Agora, a forma como se aplica isso é devido a cada contexto, a cada época. Eu também não sou radical em dizer que todos os pastores que tinham uma ênfase muito grande nessa questão, eles eram maus por si só, que as suas inclinações eram ruins, mas eles de fato, pelo fato do zelo, de zelarem, né, terem zelo para a preservação da igreja, eles exageraram na mão, e eles de fato fizeram coisas que não estavam em acordo com as escrituras, e eles de fato botaram pessoas para fora da igreja por causa do seu, né, autoritarismo exacerbado, né, o seu terrorismo psicológico com base em padrões criados por convenções locais, que nunca foram de origem divina, nunca foram estabelecidos de forma universal, e nem mesmo foram ensinados em todos os tempos da igreja, né? Era somente algo local, momentâneo e passageiro. E é assim que deve ser tratado. Então, uma igreja, ela deve sim ter um padrão, porém esse padrão ele deve vir de uma vida que está sendo consagrada ao Senhor, que naturalmente, através do poder do Espírito Santo, ele sabe se portar com pudor, modéstia, né? E afastar-se da erotização e da sensualidade. Simples assim, né? Simples assim. Então, quando você vê pessoas vestindo-se de forma sem pudor, sem modéstia e de forma erótica,
então essa pessoa, de fato, ela está demonstrando que não há uma ação real do Espírito Santo na sua vida. Ela não está sendo tocada por Deus, não está se aproximando de Deus. Ela ainda é carnal. Ela ainda é carnal. Né? Então, tem que ser tratada como tal, tem que ser ensinada, né? E aí, quando há os conflitos, aí há de se tratar cada caso individualmente, porque tem pessoas que, de fato, por serem carnais, irreconciliáveis e rebeldes, elas não se submetem a qualquer tipo de padrão e elas não aceitam a repreensão da parte do Senhor por meio dos pastores e pregadores. Então, essa pessoa, ela é problemática de fato e ela está em falta com base no seu padrão de vida. Agora, diferente de você exigir, né, você perseguir, você discriminar e tratar pessoas que simplesmente porque fazem uma coisa que não está exatamente em acordo com a exigência da congregação local, essa pessoa como não sendo espiritual, não sendo cristã de verdade, por estar em pecado ou coisas assim, o que aí entra no legalismo e no erro, tá bom? Então essa é uma discussão interessante, se você quiser comentar, fique à vontade. Deus abençoe.